Olá, boa noite a você. Governo anuncia que vai cortar 6 bilhões de reais para cumprir meta fiscal. Conferência do Clima da ONU é prorrogada após países não entrarem em acordo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. A polícia de São Paulo colhe depoimentos de vítimas do assalto na mansão de um dos filhos do ex-governador Paulo Maluf. Os criminosos fizeram reféns e roubaram joias. Vamos conversar com André Tal sobre este assunto. Oi, Tal, boa noite. O que a polícia já sabe sobre esse assalto? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que nos acompanham. A polícia acredita que 3 criminosos tenham invadido a mansão. Eles mantiveram 4 mulheres reféns, entre elas a nora de Paulo Maluf. O filho do ex-governador não estava em casa. Funcionárias que teriam sido amarradas prestaram depoimento. Os criminosos se disfarçaram de policiais federais e passaram pelo muro do vizinho. 2 seguranças, um policial militar da reserva e um ex-PM, não conseguiram impedir o assalto. Os criminosos fugiram e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local em busca de impressões digitais, mas tudo indica que os criminosos tenham usado luvas que foram encontradas pelos policiais. Salsi. Obrigada, Tal, pelas informações. Cerca de 200 estrangeiros impedidos de entrar no país estão alojados de forma precária no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Uma mudança na regra de imigração agora impede que eles peçam refúgio no país, porque quando embarcaram não tinham o Brasil como destino final. Pessoas amontoadas, dormindo há dias em cima de lençóis e cobertores no chão ou nos bancos. As imagens foram feitas pelos próprios estrangeiros, numa área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles estão retidos no aeroporto e reclamam das condições precárias em que estão. When I entered inside that place, I noticed people are sleeping on the floor. People are lying on the bare floor day and night. I was just like, what is happening? I found myself sleeping on that same floor. I stayed in that place for 3 whole days, 3 whole nights. It was not an easy task. O Brasil determina que esses estrangeiros sejam repatriados. Como repatriar uma pessoa que corre risco de vida, que corre o risco de perseguições políticas? Questões que eles podem morrer ao chegar ao seu país. Os estrangeiros afirmam que querem viver num lugar mais seguro, livre de perseguições. Por isso, seguiram para o Brasil. Mas o país alterou a forma de entrada de refugiados. Com isso, o grupo não consegue sair do aeroporto. Segundo o Ministério da Justiça, desde agosto, passageiros em trânsito, ou seja, que não tenham o Brasil como destino final, estão impedidos de pedir refúgio e desembarcar no país. A medida foi tomada com base nas informações da Polícia Federal, que analisou o fluxo migratório e identificou que o Brasil tem sido utilizado como rota de organizações criminosas de tráfico humano. É um espaço de muita precariedade, porque o setor de inadmitidos e o aeroporto em geral é um espaço de passagem, ele não é um espaço adequado para a permanência, ainda mais em situações que você tem pessoas doentes, pessoas idosas, mulheres, crianças, gestantes. O governo anunciou que vai cortar mais 6 bilhões de reais no orçamento de 2024. O objetivo é cumprir a meta fiscal. Esse valor foi confirmado agora à noite pela equipe econômica. Vamos saber os detalhes com a Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Oi, Ariane, boa noite. Já se sabe quais serão os ministérios mais afetados? Boa noite, Salsi. O detalhamento do bloqueio com as pastas afetadas só deve ser publicado na semana que vem. Antes do anúncio dessa sexta-feira, o Executivo já tinha bloqueado mais de 13 bilhões de reais em gastos para cumprir a regra fiscal. Segundo a equipe econômica, uma das justificativas para a nova contenção é o aumento dos gastos com benefícios previdenciários, que cresceram mais de 7 bilhões e meio de reais no bimestre. Segundo o arcabouço fiscal, o limite de crescimento dos gastos do governo é de 2,5% ao ano. Isso fora a inflação. Salsi. Tá certo, Ariane, obrigada.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltou atrás e liberou algumas possibilidades para a produção de implantes hormonais. Os dispositivos misturam diversos hormônios e, em alguns casos, com substâncias que não possuem avaliação de segurança de uso. A nova resolução mantém a proibição de implantes hormonais com anabolizantes ou hormônios para fins estéticos, os chamados chips da beleza. Ainda conforme a nova norma, as farmácias de manipulação podem ser responsabilizadas em caso de má prescrição ou uso inadequado desses chips. Em São Paulo, uma solenidade marcou a troca de comando da 2ª Divisão do Exército. O novo general Edson Hiroshi vai liderar cerca de 8.000 militares. A cerimônia de passagem de comando contou com a presença de autoridades civis e militares no quartel do Exército em São Paulo. O general Pedro Celso Coelho Montenegro passou o comando da 2ª Divisão de Exército para o general Edson Masayuki Hiroshi. Entrego o comando da 2ª Divisão de Exército. Hiroshi começou os estudos para a carreira militar em 1984. 6 anos depois, se tornou oficial. O general é mestre em ciências militares. Minha responsabilidade é estar à altura desses meus subordinados, excepcionais subordinados que vêm cumprindo a sua missão. A 2ª Divisão do Exército é um comando operacional subordinado ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. A divisão é responsável por manter o preparo de 7.500 homens e mulheres que atuam no Exército Brasileiro. É um trabalho contínuo de planejamento e coordenação da tropa militar. Um desfile marcou o encerramento da cerimônia. Na Conferência Climática da ONU no Azerbaijão, foi rejeitada a proposta para que os países ricos contribuíssem com 1 trilhão e 400 bilhões de reais para ajudar os países mais pobres. Os negociadores da COP29 ainda tentam fechar um acordo para aprovar uma proposta alternativa. A conferência, que deveria ter sido encerrada nesta sexta-feira, foi prorrogada e as negociações podem avançar durante o fim de semana. Os países mais vulneráveis tinham sugerido um valor de 7 trilhões de reais. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.